Vamos lá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu estava adiando um pouquinho a gente entrar nesse assunto de expressões algébricas, mas infelizmente, como está demorando muito para a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai ter que começar devagarzinho, mesmo assim online, tá? Então, o que seria essas expressões algébricas? Coloquei o vídeo ali no material para vocês estarem assistindo, dando uma introdução. Essa junção agora de uma expressão, pense numa expressão numérica, normal como vocês respondiam antes, com aquelas regrinhas de resolver primeiro dentro do parênteses, depois colchetes, depois chave. Resolver primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois menos e mais. Isso era uma expressão numérica. Agora, expressão algébrica é a mesma coisa, só que a álgebra vai lembrar letras. Então, é quando a gente vai calcular com valores que a gente não sabe exatamente quanto eles valem. A gente chama isso de álgebra, que é uma parte da matemática que vai envolver, então, números e letras na mesma expressão. E quando a gente acrescentar nesse esquema ainda o sinalzinho de igual, aí a gente vai ter uma equação algébrica, tá? Mas vamos com calma para a gente entender essa primeira parte do conteúdo. Aqui nessa página do livro de vocês, que é na página 68, ele vai estar explicando uma situação como se a gente fosse tomar um táxi, tá? Entrou, andou, não andou, é indiferente. Você vai estar pagando R$3. Aí, cada quilômetro que for andado, você vai ter uma taxa de R$1 para pagar também. E aí, vamos supor que está muito tempo parado no trânsito, esse carro não anda, ele também vai cobrar de vocês um valor por minuto. 20 centavos um minuto. Parado ou andando, não importa. Vai ter esse valor para pagar também. Quando a gente vai montar o esqueminha para saber quanto a gente vai pagar no final dessa corrida, a gente vai ter uma expressão algébrica. Olha aí no esqueminha, deixa eu colocar aqui mais pertinho para vocês. Aqui embaixo, ó, nesse retângulozinho verdinho, vocês têm a marcação. O valor inicial é um valor fixo, andando ou não andando, dependendo da quantidade de tempo que vocês vão levar, R$3 vai ser pago. Mais 1 vezes o D. O que é aquele D? É a distância, é o quilômetro percorrido. Então, é R$1 para cada quilômetro percorrido. Então, é 1 vezes a distância. 1 vez a distância. Mais 20 centavos vezes o tempo. Aquele T é a quantidade de minutos que ele vai demorar, tá? Então, para a gente resolver no final quanto a gente tem que pagar, a gente tem que fazer primeiro as multiplicações, que é normal de uma expressão numérica, só que a gente vai ter que juntar também com aquele valor fixo. Então, 1 vez o D passaria a ser o próprio D. E esse 1 na multiplicação ele não é necessário aparecer, porque 1 vez o 5 seria o próprio 5, 1 vez o 10 seria o próprio 10. O número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, aqui do ladinho, ó, nesse retângulozinho amarelo, ele vai simplificar essa nossa expressão. É como se a gente fosse juntar os termos semelhantes. E essas duas palavrinhas são importantes agora. Juntar termos semelhantes. É como se a gente fosse fazer uma salada de frutas, mas a gente só pode juntar laranja com laranja, limão com limão, abacaxi com abacaxi. Eu não posso colocar tudo no mesmo pote, tá? Então eu tenho que saber agora o que é cada coisinha, a gente está juntando elas separadamente. E olha como ficou então. 3 mais D mais 0,2 vezes T. Relembrando, 3 é o valor fixo. O D é a distância percorrida. Por que a gente tirou o 1? Porque 1 vez essa distância e 1 vez qualquer resultado, ele não altera esse resultado, então ele não precisa aparecer. E 20 centavos vezes o tempo que vai levar para percorrer, ok? Mas aqui embaixo, ó, no texto de vocês, ele vai estar falando que a expressão algébrica, as letras representam números e são chamadas de variáveis. Bom, por que elas variam? Todas as corridas elas têm a mesma distância? Todas as corridas elas levam o mesmo tempo? Não. Então, como esses valores eles mudam de uma situação para outra, a gente chama eles de variáveis. Mas a equaçãozinha que representa o que o taxista usa para cobrar essa corrida no final dela é a mesma. Então, as letras são sempre as nossas variáveis.
E nessa expressão que a gente está falando, nós temos duas variáveis, a distância e o tempo, tá? Ali embaixo eles fizeram uma simulação para vocês, né? Eles colocaram assim, ó, se a pessoa percorreu uma distância de 8 km e levou um tempo de 14 minutos, quanto ela vai pagar no final? Aí olha só, o 3 era fixo, mais o 8, que era a distância, era uma vez o quilômetro. Se fosse para fazer uma vez o 8, seria o próprio 8. E 20 centavos vezes 14. 0,2 vezes 14 é a mesma coisa que 2,8. Agora a gente soma tudo. 3 mais 8 mais 2,8. Fecha certinho, R$ 13,80. Ok?